O PT acaba de fazer um dos pedidos mais indecentes e inacreditáveis da história recente do Brasil. E, por incrível que pareça, o próprio partido fez questão de mostrar publicamente tamanha cara de pau. Eu já vou explicar essa história para você, mas antes eu preciso comentar brevemente sobre uma questão muito importante que está em discussão nessa semana, que é a possível abertura da CPI para investigar o caso do Banco Master. Eu não sei se você tem acompanhado essa história, mas lá no começo, logo que o escândalo veio à tona, a turma do PT imediatamente adotou uma postura de blindagem, como já é de praxe em todo o escândalo, e lutou contra a abertura dessa CPI. Agora, no entanto, a estratégia do partido e do governo mudou e eles passaram a afirmar que assinarão o pedido de abertura dessa comissão. Essa mudança, obviamente, foi acompanhada de uma mudança na narrativa adotada pelos petistas. Ontem, Lindbergh Farias mostrou a jornalistas exatamente como foi esse ajuste. O novo foco agora é colocar a culpa no governo anterior e no ex-presidente do Banco Central também. Eu sempre digo que as CPIs, às vezes, viram palcos mais políticos do que de investigação. A investigação forte mesmo, quem está fazendo, é a Polícia Federal. Tem uma determinação do governo, a Receita Federal está ajudando, o Banco Central também. O Banco Central, é preciso que se diga, foi agora com Galípolo que houve a liquidação do Banco Master. Porque tudo que aconteceu, o Vorcaro comprou o Banco Máximo e ele, na verdade, essa transação foi autorizada já em 2019, com Roberto Campos Neto, governo Bolsonaro. Curiosamente, ele não menciona o papel do senador petista Jacques Wagner em toda essa história, ele não menciona o esforço do Banco Central para ocultar informações das reuniões entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo, ele não menciona a reunião que Lula teve com Vorcaro fora da agenda oficial, entre tantos outros fatos que comprometem os seus aliados nessa história. Só que essa postura seletiva do PT nós já estamos mais do que acostumados. E a CPMI do INSS tem nos refrescado a memória semanalmente. O problema é que, mesmo com essa mudança de estratégia do PT, agora a abertura dessa CPI do caso Masters encontra uma nova barreira. O presidente da Câmara, Hugo Motta. Esse foi outro que já ajustou suas narrativas para ter a desculpa na ponta da língua. Olha, nós temos aqui uma fila de CPIs. Essas CPIs elas são tratadas na ordem cronológica. No ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 15, 16 CPIs protocoladas, acabamos não instalando nenhuma e agora nós vamos fazer o debate sobre essas CPIs. A Câmara tem que obedecer essa ordem cronológica, tem que obedecer regimentalmente o funcionamento de 5 CPIs ao mesmo tempo, se for decisão da presidência instalar, e nós vamos, no momento certo, estar tratando dessa pauta de CPI. O senhor está vendo alguma movimentação no sentido de tentar blindar uma troca, não prorrogar a CPI do INSS para não ter a CPI do Master? Nem enxergo, nem participei de nenhuma conversa nesse sentido. Pois é, enquanto aquela planta de nome científico rabos presos for predominante na vegetação de Brasília, o povo brasileiro não tem como esperar nada para que justiça seja feita. Bom, como eu falei anteriormente, eu ainda preciso falar sobre o pedido indecente feito pelo PT. Mas antes eu peço apenas 1 minuto da sua atenção para esse recado importante. A Gazeta do Povo está fazendo aniversário nessa semana, mas quem ganha o presente é você. São 107 anos de história, 107 anos de trabalho sério, de compromisso com a verdade, de respeito ao leitor, de enfrentamento à corrupção e aos poderosos. Enquanto tantos outros se curvaram pelo caminho e escolheram obter vantagens momentâneas, transformando seu jornalismo em um campo de militância política e ideológica e entregando versões manipuladas sobre os fatos, a Gazeta escolheu se manter firme dentro dos seus princípios. Enquanto tantos outros escolheram apoiar medidas arbitrárias enquanto eram tomadas contra os seus inimigos em comum, a Gazeta escolheu defender sempre aquilo que é certo, aquilo que é justo e, acima de tudo, a verdade. E agora vem a melhor parte. Por conta do aniversário da Gazeta do Povo, você, leitor, tem a oportunidade de garantir acesso a todo o conteúdo exclusivo do jornal por apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Eu vou repetir. gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está aqui na tela. Garanta agora mesmo seu acesso à verdade assinando a Gazeta do Povo.
Muito bem, vamos agora ao assunto que eu mencionei lá no início do vídeo. O PT acaba de fazer um dos pedidos mais indecentes e inacreditáveis da história recente do Brasil. Veja só essa matéria. PT sugere que TSE proíba impulsionamento de críticas a governos na pré-campanha. A regra em questão, que o PT pretende suspender, autoriza que publicações com críticas a qualquer governo em exercício sejam impulsionadas através de propagandas pagas em período de pré-campanha. Só que o próprio partido não fez questão nenhuma de esconder sua verdadeira intenção e, consequentemente, sua cara de pau. No seu próprio site, o partido publicou: PT sugere ao TSE retirada de regras sobre impulsionamento para a eleição e freios em IA. Lula será o maior prejudicado por resoluções de disparos de críticas à administração pública. Ou seja, a intenção é blindar o governo Lula e nada além disso. E por que eu digo que isso é um pedido indecente? Muito simples, porque o governo Lula torra o seu dinheiro de cidadão brasileiro diariamente para fazer impulsionamento de publicações com propaganda do próprio governo. Em 2025, por exemplo, o orçamento reservado pelo governo federal para a sua própria propaganda saltou da casa dos 500 milhões de reais, que era o patamar nos anos de 2023 e 2024, para 876 milhões de reais. Para ilustrar isso de maneira ainda mais clara, eu vou pegar um exemplo específico. Lembra daquela mega operação da polícia no Rio de Janeiro no final de outubro do ano passado? Pois bem, para surfar a onda de engajamento do tema segurança pública na internet, o governo Lula gastou cerca de R$500 milhão em um período de 5 dias somente com o impulsionamento de publicações sobre esse tema e somente no Instagram e no Facebook. Agora veja só, o partido desse governo, que não tem o menor respeito pelo dinheiro e faz uso desenfreado dele para se autopromover, quer que, enquanto esses impulsionamentos são feitos com o nosso dinheiro em favor do governo, nós não possamos usar nosso dinheiro para impulsionar publicações criticando o governo. Você, cidadão, não tem o direito de usar o seu próprio dinheiro para promover uma publicação criticando o governo. Enquanto isso, o governo usa o seu dinheiro de cidadão para promover publicações com propaganda dele mesmo. Se isso aqui não é uma indecência, me desculpem, mas o significado desse termo precisa ser revisado no dicionário.